aqui hoje, conforme nós falamos para vocês devem ter acompanhado nas outras semanas que já se passaram, nós postamos uma entrevista com o Padre Mário sobre a vocação dele, com o João Marcos e a Jaqueline sobre a vocação familiar, com as meninas consagradas da nossa paróquia, a Aline, a Jaque e a Raquel. E hoje nós estamos aqui com 3 catequistas, 3 pessoas que participam das pastorais de nossa paróquia, que nessa semana nós estamos celebrando a vocação dos leigos, vocação das mais importantes da igreja, né? Sem nós leigos, o que seria da igreja, né? Não teria, né? Então, nós estamos aqui com a Rosângela, com a Zilda, com a Sônia, e elas vão se apresentar agora para vocês, falar um pouquinho da vocação, do tempo que elas exercem essa vocação, e depois nós vamos fazer as perguntas. Aqueles que mandaram as perguntas aí nas redes da paróquia, fiquem atentos, que elas vão responder. Bom, eu chamo Zilda, né? Sou catequista há muito tempo, há 30 anos atrás, muito tempo mesmo. Muito mesmo, foi minha catequista. Fui catequista daqui, que estava dando a entrevista com a gente aqui. Então, naquela época que os padres iam também preparar com a gente nas casas. Eu aceitei ser catequista com muita alegria, com muito amor, porque isso me faz muito bem, me fez muito bem na época também. E eu tinha um pouco de medo, sempre tive muito medo quando me convidaram para ser catequista, que eu achava assim que catequista, ela tinha que ter um estudo bem mais para falar melhor, para falar bonito, porque a gente preparava com a paróquia de lá, que era tudo junto, então as mulheres de lá, a maioria era professora, era isso, aquilo, e eu ficava com muito medo. Mas vi que o Espírito Santo me deu força, porque todas as vezes que eu ia preparar, eu tinha muita força e o Espírito Santo agia em mim. E hoje eu sou catequista ainda com muito amor. Eu tenho muito amor para ser catequista. E também sou do caminho, né? Há muitos anos do caminho, sou da comunidade 2. E isso me ajuda muito, me dá força tanto na catequese como na comunidade. Vi que isso tudo, ter vergonha, ter medo de falar, isso tudo não basta, isso tudo é coisa da gente, porque quando a gente vive o Espírito Santo, a gente tem coragem, tem força para falar aquilo que Deus faz para nós. Eu passei catequese para mãe e para filhos. Quando eu chego lá na casa para fazer visita, mas você foi minha catequista, dá aquela alegria, né? Nossa, minha avó te conhece há muitos anos, você foi catequista da minha mãe. Então, isso vai me dando cada vez mais alegria, né? Porque aqui que eu lembro que quando eu passava catequese para eles, eu era sempre assim, animada, não faltava, estava doente, eu ia, porque isso me dava força. Isso me dava força até para viver a minha doença. Então, para mim é uma alegria ser catequista. Eu amo muito fazer isso que eu faço. Meu nome é Rosângela, oi, tudo bem com vocês? Saudade de todo mundo, principalmente dos meus catequizandos desse ano, que seria o último, né, que eu sou catequista do Crisma. Eu sou catequista há 18 anos e também, como diz a Zilda, é uma alegria para mim ser catequista. Foi com imensa alegria, né, que eu recebi esse chamado e estou firme há 18 anos. Como a Zilda também falou, a gente é regida por esse Espírito que nos guia, que nos impulsiona. E é um trabalho muito prazeroso de ser catequista, gratificante, a palavra acho que mais certa é essa, é um trabalho gratificante, porque a gente auxilia as famílias a catequizarem os seus filhos, né? A levar esse Jesus Cristo para dentro das casas e para os corações dele. Então, isso muito nos alegra. Eu também faço parte da liturgia, né? Participo das missas e também gosto muito desse trabalho. E estou 18 anos na catequese. É isso. Oi, eu sou a Sônia. A minha vocação a ser catequista começou interligada também com a vocação ao matrimônio, porque há 29 anos atrás eu entrei no caminho neocatecumenal e a minha catequista, Neuza e a Cidinha Urbinati, me convidou também para ser catequista. Então, um ano depois que eu entrei no caminho, eu comecei a ser catequista da Paróquia Cristo Rei, assim como a Zilda falou, eram as 2 paróquias junto. Eu também me senti uma pessoa pequena para realizar essa missão, porque eu não sou professora, eu não tinha formação, então eu achava que tinha que saber muito, né? Mas o Espírito Santo que age na nossa vida.
no mesmo ano que eu comecei a catequese, como eu falei que é interligado em todas as vocações, eu também me casei. Então, eu sou catequista e casada, né, há 27 anos. Comecei com as crianças, né, catequizando crianças. Depois eu passei para a turma de jovens, porque onde a igreja chama, a gente vai. Então, a gente está, catequista, aquele que está a serviço da igreja. Então, me chamaram para a turma de jovens, eu fui para a turma de jovens. E há 13 anos, mais ou menos, quando a Jerônima saiu da APAI, que ela fazia o serviço lá da igreja na APAI, porque ela é vocacionada, ela é consagrada. Então, ela fazia o trabalho de evangelização. A Neuza chegou em mim e me colocou, né? Falou, olha, você pode deixar a turma de jovens e ir para a APAI que está precisando? Porque a Antonieta, diretora na época, né? Falou, a Jerônima saiu, mas eu quero que falem de Deus na minha escola. Sem Deus na minha escola não pode ficar. E aí, apenas com uma carta escrita pela Jerônima, de como os jovens e as crianças eram, eu fui. O Espírito Santo à frente, né, mas nunca vou sozinha. Montei uma equipe, né, nós somos em 4 catequistas lá na APAI, que é o que eu sei fazer da catecismo, eu não sei dar aulas de religião. Como eu falei na época, eu não sei dar aula de religião, eu sei falar de Deus. Então, somos 2 catequistas no período da tarde, a Nelly e eu, e de manhã a Laíde e a Divânia. Nós fazemos um trabalho de evangelização, falamos da palavra de Deus, do amor de Jesus Cristo por cada um deles, contamos as histórias dos santos, ensinamos eles a rezarem o terço, e quando tem alguma criança ou jovem em idade para o sacramento, nós os preparamos separadamente para o sacramento. Então, nós preparamos para o batismo, para a primeira comunhão e para a crisma. E esse trabalho de evangelização na APAI, para mim, é prazeroso demais. Eu que achei tanta dificuldade no começo, mas Deus vai agindo. Deus, o Espírito Santo, como elas disseram, é o Espírito Santo. A gente se prepara, a gente estuda, a gente se prepara, mas quem vai à frente é o Espírito Santo, porque por trás de cada jovem, cada criança que ali escuta a palavra de Deus, que ali aprende a rezar, há uma família inteira por trás disso. Então, é muita responsabilidade do catequista. E eu vejo assim, sempre, desde o começo eu falava, as outras crianças vão até a igreja para receber a catequese. E ali não, somos nós que vamos até a escola para falar de Deus. E é uma maravilha. Ser catequista, para mim, é muito prazeroso. Então, há tantos anos eu vou mudando, né? Onde Deus quer, eu vou caminhando. Mas a missão de catequista, levar a palavra de Deus, é a mesma. A missão, ser missionária da palavra de Deus, é a mesma em qualquer lugar. Então vamos lá para as perguntas? A Josi Alves quer saber quando e como que Deus tocou no coração de vocês para serem catequistas. E se vocês já disseram assim de pronto, tiveram que ter um tempo para pensar, para decidir, se teve aquela dúvida, como que foi? Então, eu, na hora assim que me convidou, me deu uma mexida. Eu falei, será que vou? Como eu falei, né? Vou, não, porque eram as 2 juntas, eu tinha muito medo que as mulheres de lá eram mais assim do que eu via que era mais alto, mas não tem isso não. Porque quando tem Deus, a gente é igual, tudo igual. Mas eu já aceitei, dei aquele sim e confiei em Deus. Pus Deus na minha frente e confiei. Eu esqueci também de falar que eu dei catecismo em casa também, para deficiente, muito tempo também. Isso também eu fiz. Mas na hora sim a gente fica com um pouquinho de medo, mas o sim foi respondido e com muito amor. Comigo foi há 18 anos, né? Porque faz 18 anos que eu estou na catequese e foi durante uma missa. Eu sempre tive vontade de trabalhar com crianças e jovens. Mas eu não encontrava os meios para isso, porque sozinho a gente não faz nada, né? E como eu era do caminho neocatecumenal na época, hoje eu não sou mais, mas na época eu era. Então, através do caminho, indo nas missas e tal, o padre Lalim, na época, fez o convite na missa, quem queria ser catequista e tal. E ali aquela chama acendeu. Eu falei, é aqui que eu vou achar o meu caminho para estar trabalhando com jovens. E olha que maravilha, né? Não só um simples trabalho, mas anunciar Jesus Cristo na vida deles. Então foi de pronto também. Foi numa missa, mas essa vontade já tinha dentro de mim, só que os meios que eu encontrei foi dentro da igreja. E estou até hoje, nossa, muito feliz. Bom,
para mim também foi pronto, me falaram, elas chegaram em mim, falaram, tá precisando de catequista, vamos. Eu estava apenas há 1 ano no caminho, mas eu já tinha recebido tanto de Deus, tanto que transbordava, eu precisava distribuir um pouco, dividir um pouco daquilo que eu recebia tão de graça na igreja. Então, para mim, foi com muita alegria. Lógico, como elas disseram, com muito medo também, que eu já estou falando na primeira resposta. Mas, Deus à frente, e é com alegria que a gente vai levando essa missão. Então, foi assim, vai, vamos. Eu posso completar uma coisinha? Eu lembro que o catequista meu na época, Casaroto, como a gente era do pré-caminho, do Catecumenato, ele queria que a gente se dedicasse totalmente pro caminho. E ele criticava muito, porque ele achava que a gente ainda não estava pronto para servir na igreja. Então ele não queria. Mas o chamado foi tão forte que não tinha como falar não. E até ele depois viu que isso não atrapalhou em nada caminhar e ser catequista. Então foi maravilhoso, assim, porque acabou mostrando que isso não atrapalha mesmo. Quando a gente quer, consegue fazer, né? Na hora de Deus, e não tem como falar não. Ó, a Silvia Ferreira Marques, tia Silvia. Tia Silvia. Ela quer saber como que vocês administram a vida familiar com a vida de catequista e como que é o apoio da família de vocês, do marido, no caso dos filhos. Bom, eu sempre tive apoio, que meus filhos gostam muito que eu vou na igreja, né, que eu dou catecismo, que eu sou do caminho. E desde quando eu tinha meu marido vivo ainda, a gente ia preparar aqui, era uma dificuldade muito grande, porque às vezes a gente chegava meio bêbado e xingava todo mundo, mas mesmo assim nós continuávamos lendo. Um dia Deus estava demorando muito para ler a leitura e ele xingando. Era muito assim, muito tribulado quando meu marido vivo. Mas eu não dava, eu falei, não, eu tenho que conseguir, tenho que caminhar desse jeito mesmo. Mas os meus filhos nunca impediu, eles sempre, meu primeiro neto, ele fez primeira comunhão por causa de mim, que isso a minha ex-nora fala, né? Que ele fez primeira comunhão porque estava comigo. Só não conseguiu fazer a crisma porque ele parou de ficar aqui na minha casa, mas a primeira comunhão ele fez porque eu levava ele mesmo, o catecismo. Então nunca teve nada disso. Agora é mais ainda, mas não tem mais nada ainda, porque é eu mesmo, e eu vou mesmo, e quando eu fico doente que eu não posso ir, nossa, essa última vez que eu estava terminando a crisma, e falou que eu não podia ir mais na igreja, não podia andar muito, não podia dar catecismo, nossa, para mim foi assim, derrubou, então aquela derrubada. Mas eu vi que Deus é maior e eu consegui, mesmo assim, do jeito que eu estava fraca, eu ainda fui lá. Né, dar catecismo para eles, a crisma, terminei. Agora comecei o primeiro curso. E eu acho que é uma maravilha que acontece na minha vida. Então não tem nada disso não. Eu vou em frente. Enquanto eu puder, enquanto Deus estiver me dando força. Eu, da minha parte, assim, eu penso que eu sou abençoada, porque o meu marido, somos eu e ele só, e ele jamais implicou com o meu trabalho na igreja, com nenhum deles. E eu vejo assim a importância disso, porque a catequese, como a liturgia, como qualquer outra pastoral da igreja, exige muito da gente. A catequista, por exemplo, eu como catequista e eu coordeno ainda uma equipe. Então eu tenho que preparar para mim, passar para as catequistas. Então é uma preparação, eu tenho que ter um tempo ali para mim. Prepara para as catequistas um dia da semana, depois eu dou a catequese outro dia da semana. Nós temos formação, nós temos que ir à missa da semana, nós temos que rezar muito em casa, porque a catequista precisa de muita oração. Então, se a família, no meu caso, se meu marido não me apoia, como é que eu faço tudo isso? Faço, mas faço criando um problema, arrumando um problema dentro de casa. E ninguém quer isso. E, infelizmente, eu vejo que muitas amigas minhas passam por isso, que a família não apoia. E isso é um erro, eu penso, porque é um trabalho maravilhoso e que ele reflete dentro de casa, porque a catequese mexe com a gente e mexe para melhor. A gente melhora em muitas coisas, né? Porque a gente aprende muito. Então, graças a Deus, eu não encontrei uma barreira na minha casa. Meu marido me apoia e eu participo. É difícil faltar de alguma coisa que a catequese me propõe, porque eu estou sempre disponível e quando eu estou desanimada, ele é o primeiro a falar, não, vai sim, não falta não sei o quê. Então, é muito tranquilo para mim, graças a Deus. Para mim também, né, como meu marido também é do caminho, né, então também nunca implicou.
E eu ainda comecei muito jovem, eu tive 3 gestações durante as catequeses. Então, a primeira, a Rafael, deu certinho, porque eu lembro que tem a foto de primeira comunhão das minhas crianças, né? Eu estava grávida já quase para ganhar no Rafael. Então, deu tempo das férias chegarem, então fiquei em casa. Tudo certinho. Depois, na segunda gravidez, eu fui também até o fim, né? Mas era meio de ano, então só nesse que eu fiquei um pouco afastada, alguns meses da catequese. Então, nada me impediu. Depois da terceira gestação, que eu também fui até o fim. Eu já estava na turma de jovens, na terceira gestação. Então, como muitos me conhecem, né? A minha filha faleceu. Então, foi pouco tempo que eu fiquei, né, em casa, né? Foi só o tempo, né, com ela no hospital, resguardo, e já voltei também para a catequese. Então, na minha família, nada me impediu, muito menos meu marido, nem meus filhos. Acredito que para eles é até assim, um privilégio, né, de eu estar dentro da igreja, né, e passar por todas as tribulações que há numa família. Não é, como ela falou, não tem, não é que é tudo maravilha, tem dia que você está a mil, que tem muitos compromissos, e a catequese exige um pouco da gente. A gente prepara, a gente vai dar a catequese, eu também coordeno, então primeiro a gente prepara, depois para passar. Então a gente está à frente de um trabalho muito sério, e ver aquilo que vai falar, como eu disse, a gente atinge muita gente com aquilo que a gente prepara. A igreja, a Bíblia está ali, né, para nos ajudar, mas também a gente também tem que ter o discernimento no que vai falar, porque hoje nesse mundo moderno que a gente vive, né, então isso é muito sério, então ocupa muito tempo da gente. A nossa vida de oração, como a Rosângela disse, é constante, né, e como a gente é do caminho também, tem muitos trabalhos dentro da igreja, né, que graças a Deus nos alimenta também, e pelo contrário, não atrapalha, ajuda, né, ajuda muito a gente também para realizar esse trabalho da catequese. Então, na minha casa também nunca tive problemas. A Nelly, sua parceira de catequese, Nelly Parreira, quer saber, frente ao desafio de evangelizar, como vocês estão se sentindo agora, longe das crianças, longe dos catequizandos, sem poder encontrar? E o que motiva vocês a continuarem? Que é um período difícil, que a gente está novo, que a gente nunca viveu, né? Então é difícil estar longe. E o que motiva vocês a não desistirem? Então, tem que ser, que nem a Janace falou muitas vezes aqui, tem que ser na base da oração. E tem um meu catequizando meu, um pequenininho que mora ali para baixo, ele tem me procurado, já está até no meu WhatsApp. Ele fala assim, ele nem chama ele fala professora, quando que vai voltar o catecismo? Está demorando muito. Nós vamos voltar logo? Então, isso dá motivação para mim, aí que me dá vontade mesmo, de acabar o ano, começar, e que esteja tudo bem para a gente começar, né? Por causa que ele está procurando, sabe? Tem mãe também falando, porque a gente começou a passar umas coisas para eles, e aí agora, pelo menos meu curso parou. Mas todos os dias eu ainda ponho alguma coisa, sabe? Evangelho, alguma coisa para dar uma enchidinha. O evangelho gravado, falo bom dia, pelo menos, para não ver assim que eu nem esqueci de ninguém. Rezo todo dia para eles, para a família, porque do jeito que eu quero para mim, eu quero para eles também. Porque eu falo assim, quando a gente começa a dar catequese, parece que é os filhos da gente que estão ali, parece que eu sou mãe deles tudo. E quando eu vou falar do Dia das Mães mesmo, eu falo, meus filhos, tudo meus filhos, eu considero assim como meus filhos. Então, nossa, eu tô doida, tá aumentando cada vez mais minha vontade de voltar logo, para ver, né, como que ele está, porque eu tenho umas coisinhas bonitinhas que é tão pequenininha e que pergunta muita coisa. Eu tô doida para voltar com eles. Tô doida de vontade de ver, sabe, de poder abraçar e falar de novo de Deus, porque eles fazem muita pergunta. É muito inteligente as crianças. As crianças de hoje é inteligente. Esse ano tá osso. Esse ano atípico e que a gente nunca enfrentou tá complicado. Eu tenho saudade dos meus catequizandos, né? Esse é o ano muito esperado por todos eles, porque é o ano do Crisma, né? Então, já toda uma preparação nossa catequista para com os nossos catequizandos, em termos de lembrancinhas e presentes e festas, né? A gente tinha organizado um ano bem especial para todos. Além, é claro, de falar de Jesus Cristo mais intensamente, dos sacramentos que eles iam receber, e ficou perdido, né? É claro que a gente vai poder repetir isso ano que vem, mas foi triste demais esse ano, para nós e para eles.
Então, a motivação é essa, esperar que o ano que vem possa ter uma normalidade, né? Não sei até que ponto que vai estar normal, para a gente retornar. Não sabemos como que vai retornar, não sabemos como que vai ser esse crisma, ninguém sabe, nem o bispo tem condições de dar essa informação nesse momento. Então, tá difícil. Então, a ansiedade nossa é grande, porque a gente não sabe como que as coisas vão acontecer, quando e se vão acontecer, né? Eu vejo que, como a Zilda falou, não é só nossa a saudade e a ansiedade, é dos nossos jovens também, porque eles vêm aqui na minha porta. E é tão triste que eu não posso nem chamar pra dentro. Tem que ficar ali no portão, falar oi de longe. E aí, Rosângela, quando que volta? E que vai... Não sei, né? As catequistas também perguntando. E a gente não tem como ter o que falar. Tá muito... Foi um ano triste, viu? Não só pra catequese, mas por todos os acontecimentos aí. E nós, especialmente, por ter perdido o ano, que seria um ano especial. Bom, Lili, saudades, né? Muitas saudades daqueles meninos, daqueles anjos, como a gente costuma chamar os meninos da paz. E a gente vai levar, como disse, é um ano atípico, ninguém esperava nunca passar por isso. A minha motivação, eu falo que primeiro é o amor a Jesus Cristo, o amor à igreja, que me motiva a dar continuidade a essa missão que Deus me confiou. Porque eu falo que se eu estou, é porque Deus me chamou. Então é uma missão muito séria. Então se Ele me chamou, eu tenho que ter muitos motivos para continuar. Eu acredito muito que era necessário esse tempo. Se Deus permitiu esse tempo de pandemia, as igrejas fechadas, a gente sem poder ir lá dar a catequese, acredito que tinha um grande motivo por trás disso, porque a gente sempre tem uma vida de oração muito grande, mas talvez tenha pessoas que nunca tinham rezado, implorado, fazer pedido por um ente que está nessa doença. Então eu acredito que foi um momento da gente parar e rezar pelo mundo, porque o mundo está precisando das nossas orações. Não é só agora uma pandemia que aconteceu isso, que a gente não precisa, que o mundo não precisa de oração. O mundo estava implorando por oração. Então, acho que esse momento que Deus nos proporcionou foi para que a nossa vida de oração fosse mais intensa ainda, porque a gente tem mais tempo. Então, a gente pode rezar uns pelos outros, rezar pela nossa igreja, pelos nossos governantes, pela saúde das pessoas, pelas pessoas que estão perdendo seus empregos. Então, são muitas dificuldades que o mundo está enfrentando, e eu acredito que só o poder da oração mesmo para nos livrar de males ainda maiores. Como diz Jesus, né? Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Se eu não tiver motivação para salgar um pouquinho esse mundo, dar sabor à vida de algumas pessoas, né? E se eu não puder, com a minha vida, com as minhas atitudes também, ser luz um pouquinho para essas crianças, que esses jovens que a gente catequiza, né? A gente não é um catequista que tem amor. Então, nossa motivação tem que ser o amor a Jesus Cristo e a igreja. Ô, Kika, e eu queria só falar assim, o que a Sônia falou, eu queria repetir, porque eu achei esse o máximo, porque é um tempo que a gente sempre rezou uns pelos outros, mas esse tempo é incrível. Como que a gente aumentou essa intensidade de rezar uns pelos outros. Não só pelos doentes, por quem pediu, por não sei o quê, mas é um tempo que a gente vê assim que é a única coisa que acalma, gente. Foi de tanto medo, de tanta coisa. Foi maravilhoso, assim, nesse sentido. Pra que a gente viveu com o Padre Everaldo, foi muito marcante, porque a gente não tá podendo ir na igreja, não tá podendo participar de missa, não tá podendo fazer nada juntos, assim, como paróquia. Mas a gente se uniu mesmo, assim, pra rezar pela saúde, pela educação dele, e alcançamos o milagre. Alcançamos a graça. O senhor não mandou pergunta que o senhor ficou de mandar. Ainda bem. Ele ia pegar os documentos da igreja para nos fazer uma pergunta. A Bartira Pérez Cristina Amaral, ela disse que com certeza vocês têm rezado pelos catequizandos de vocês, né? Vocês já falaram da oração, da importância. E ela quer saber se vocês têm tido algum contato com eles. Vocês falaram que alguns vêm na casa de vocês, né? Vocês têm tido contato, mesmo que online, com eles? Então, como eu te falo, no WhatsApp tá sempre mandando para mim.
catequese continuou online ou não? Não. Só no começo passou alguma coisa, os evangelhos, ele passava para eles a leitura, depois ele falava, como que vai ver agora? Aí mandava o desenho que eles tinham feito, como foi no Corpus Christi, que eles fizeram aqueles desenhos, mandavam pra gente. Pra colocar na igreja. Depois na igreja. Aí perguntou se todo mundo gostou, sabe? Eu mandei o vídeo pra eles, pra turma lá, pra ver, pra mãe ver, pras crianças ver. Então eu vejo assim que eles estavam também ansiosos para chegar também nesse momento, né? Mas eu tenho rezado muito por ele para eles. E as mães têm, sim, procurado, uma mãe, outra, passa mensagem. E eu também tento passar também, né? Essa questão do online ajuda muito hoje em dia, tá? ajuda. A gente estava comentando isso, sobre a questão do mês vocacional. Porque nos outros anos tinha o mês vocacional, que era uma mensagenzinha na missa, Nossa, uma prece e tal, tipo assim, né? E esse ano, como o único recurso que a gente tem é online, a gente acaba que a criatividade flui, né? Você tem mais coisas, mais, né? E aí é uma coisa boa, de tudo que de ruim que tá acontecendo, tem coisas boas. Como ela falou, né? O aprendizado, a gente vai reagir com isso. Então, é lógico, né, que eu tenho rezado com os meus catequizandos, assim como minhas colegas, tenho certeza, e todos os catequistas, não tenho dúvida. E também, esse online, a gente é através do WhatsApp, né, não tem essa, como você faz assim via Instagram, não tem, a gente não tem isso, não porque a gente não queira, mas porque muitos catequistas também não têm esse acesso à internet, não sabem mexer com o digital, né, com os eletrônicos aí, e as crianças também, muitas não têm acesso, né? Então não teria como a gente dar uma catequese online, mas o que foi proposto pela nossa coordenadora Nilza, a gente fez, passou alguns temas, a gente passa leituras, mês vocacional a gente tem falado também, incentivado eles a assistir, isso é tudo via WhatsApp, então a gente se comunica com eles, e eles e as mães com a gente, então a gente tem tido bastante contato, sim. Martira, professora da tarde, uma gracinha de pessoa. Martira não só pelos nossos anjos, mas eu rezo também por vocês, professores, funcionários, pela direção, pela coordenação e pelos familiares também desses jovens, porque a gente sabe, né, que nas famílias, muito juntas, às vezes acontecem também problemas, né? A gente não está livre dos problemas. Então a gente reza também pelas famílias desses jovens. Contato eu não tenho, como eu disse para vocês, é outra realidade, né? Então, embora muitos tenham, eu tenho nas redes sociais, né? Mas o contato são muitos, né? São muitos jovens na PAI. Então, a gente ficou distante mesmo, mas rezo todos os dias, a gente não deixa a oração por todos eles e por vocês também. Beijoca, Martira? É assim que ela fala, beijoca. Ó, a Solange Urbinati Rodrigues quer saber qual que é o maior desafio de falar assim numa linguagem de hoje. Como eu lembro que na minha época, né, Zilda, era uma outra coisa, era outra história, né? Eu também sou catequista, né? Porque eu fui catequizada e agora é outra história, né? Então, assim, qual que é a dificuldade, qual que é o maior desafio de não, porque tem a linguagem do jovem, que o jovem entende melhor, mas também tem a igreja, que não tem coisa que a gente não pode ceder, a gente não muda, a igreja é aquilo, né? Então, como que adequa para que o jovem, para que seja interessante para o jovem a catequese, sem perder a essência da igreja, sem perder o que a igreja... Ótima pergunta. Ótima, porque como foi o final, ano passado foi o final do Crisma na minha turma, ficava um pouco meio difícil, porque tem uns meninos que sabem até demais. Então, eles queriam umas perguntas que às vezes eu falava assim, vou perguntar para a coordenadora, ou talvez até para o padre, para poder falar para vocês. Não vou falar agora não, para eles. Tinha o Fábio, lá do tenor, ele é muito inteligente. Então ele sabia, às vezes eu ia pôr lá, nós estamos no 10º tal. Tia, não é esse aí. Já passou esse aí. Ele falava na hora. Então, eu tinha muito cuidado com eles por causa disso aí, e era bem diferente. A hora que eu estava catequizando eles também estavam me catequizando, porque eles faziam uma pergunta para mim que eu senti, nossa, eu tenho que saber isso mesmo, agora tem. Então, por isso que existe até preparação, né? Porque aí eu ia preparar e já perguntava para minha coordenadora, Nadir, ele perguntou isso, é assim? Porque eles são muito, agora é muito desenvolvido. Porque antigamente que a gente fazia, que nós estávamos falando, que vocês ficavam todo quietinho escutando. A gente é
aprendia lá. Hoje, às vezes, eles já vão sabendo. Eles fazem uma pergunta assim que já vem, sabe? Faz a resposta para dar pra gente. Então, é bem diferente essa época da agora com a de antigamente, né? De bem antes, né? Agora é bem mais. Eles sabem muito, eles são muito inteligentes, eles veem também no WhatsApp, Pesquisa, no né? Google, eles sabem tudo No da igreja. Google. Tudo. Eles levavam nesse celular, a gente até falava, não é para trazer, gente, deixa o celular em casa, mas não adiantava. Eles levavam, e se fosse falava uma catequese de Maria, por exemplo, ele já ia ali para saber, né? Então, era muito bom, muito inteligente, eles são, né, até hoje, que está tudo aí, mas é bem mais, eu achava agora bem mais complicado do que antes. Antes era bem mais fácil dar uma catequese. Mas agora os meninos estão bem espertos. Eu te falei que agora é primeiro curso, já tem umas menininhas que, olha, eu falo, gente, como que pode esse tamanhozinho já saber falar tanta coisa assim, né? Então é bem diferente das outras épocas. Eu vejo assim, que a catequista hoje, para se colocar diante de crianças e jovens, primeira coisa, ela tem que estar sempre atualizada, né? Isso a gente aprende nos encontros de formação, a gente tem que ler muito, assistir as coisas na televisão, é claro que não vai também jogar qualquer porcaria para as crianças, mas saber separar o joio do trigo e estar sempre atualizada, porque é o que a nossa vida falou, eles sabem de todos os assuntos, e para você não se colocar numa sinuca de bico dentro da sala, você tem que estar atualizado. Então leia, estude a Bíblia, ouça as notícias, fica por dentro. Agora tem muitas questões aí, homossexualismo, segunda união, homoafetividade, racismo, tem muitas questões assim, fora outras, mas as mais impactantes, né? Então se a gente não tiver por dentro do que está acontecendo e ter realmente uma resposta formada de acordo com a palavra de Deus e a Bíblia, a gente se perde dentro de uma sala. Sim. Então, por isso que a gente fala para as catequistas, coordenadoras, as catequistas sabem que a gente tem que estar atualizada. E atualizada em tudo. Então, tem que saber um pouco de internet, tem que saber um pouco de racismo, tem que saber um pouco de homoafetividade, né? Porque as famílias hoje entregam as crianças para a gente cruas. Então, elas aprendem o que elas pesquisam ali e jogam lá na catequese, lá na sala. Como jogam na escola e como traz da rua. Então, a catequista, eu exijo isso, assim, exijo uma palavra meio forte, mas eu peço muito isso das minhas catequistas. E exijo de mim, no caso, estar sempre por dentro das coisas. Procurar estar o mais por dentro possível. E ter uma linguagem com o jovem mais acessível também, mais a linguagem deles. Então, da minha parte, eu dentro da sala de catequese, e a nossa coordenadora geral, ela dá muita liberdade para isso, né? Não escapando, a gente não tem um cronograma a seguir, mas não saindo daquele cronograma, a gente tem toda a liberdade de trabalhar a catequese do jeito que a gente quiser, com dinâmicas, com brincadeiras, enfim, com o que a gente achar de melhor, né? E a Zilda falou do uso do celular. Até um tempo atrás, né, Zilda, a gente realmente pedia para não levar, mas a gente faz uns cursos de formação aí, que é o contrário agora, que a gente tem que fazer, se tiver condições, a gente não tem, na São Vicente, por exemplo, a gente não tem um Wi-Fi, não tem uma acessibilidade muito fácil e geralmente as crianças não têm uma internet, né? Mas em lugar que tem acessibilidade, igual lá na Cristo Rei, eu falo pro Renato, as catequistas, a Juliana, que é as duas catequistas meus da Cristo Rei, que eles têm mais é que usar, usa a Bíblia online, usa porque eles gostam e chamam atenção. E mostra que a gente está antenado. Entendeu? Então é isso, a catequista tem que estar atualizada. Bom, eu penso também, como elas já falaram, né? E lá na PAI, às vezes você vai toda preparada para dar uma catequese. Você se prepara, você está sempre rezando, sempre procurando. E de repente uma pergunta, que às vezes na PAI, sim, eles fazem muitas perguntas, eles questionam muito. Às vezes porque aconteceu alguma coisa dentro de casa, porque eles viram na televisão. Mas e por que, tia? Se você está falando isso, e por que acontece assim? Então, descer na linguagem deles também, falar, olha, não aconteceu, mas não deveria ter acontecido, porque Deus não quis assim. Deus fala isso, porque a gente tem que provar também com a palavra de Deus. Porque não adianta você só falar, não pode, é proibido, mas você ter argumentos
né, na palavra de Deus, alicerçado, na verdade, para você poder responder. Então, são muitas perguntas, são muitos questionamentos que eles trazem, porque o mundo, a televisão, ensina muita coisa ruim. Então, coloca lá como uma verdade total. E se a gente for também modernizar também a esse ponto a palavra de Deus, a gente coloca por terra tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós recebemos no nosso batismo, né? Então, nós não podemos também falar que tudo é normal. Nós temos que falar, olha, aconteceu, mas não é assim que tem que ser. As coisas não são assim. Deus não quis assim, Deus não pensa assim. Então, a gente tem que, com a verdade da igreja, com a verdade de Jesus Cristo, mas no mundo que eles vivem, que está difícil, também explicar o porquê. Porque não adianta você falar, não pode. Não, você tem que explicar o porquê. Então, acredito que elas também, as catequistas, na linguagem deles, lá na página a gente tem várias idades, né, várias, não sei como colocar agora, níveis, né, de inteligência, faixa etária, e também de nível, né, inteligência. Então tem uns lá que questionam muito, tem um lá que sabe a Bíblia de cabo a rabo, de tudo que você falar, também ele sabe. O dia que é o dia os santos, às vezes a gente esquece, tia, você esqueceu, hoje é dia santo tal. Você esqueceu de falar, porque a gente fala dos santos, né? Então a gente tem que estar preparada também, né, para poder responder no mundo atual com a palavra de Deus. Eu sou catequista adulto e é complicado porque a maioria vem de ou de segunda união, ou então não é casado na igreja só, né? No cartório, né? No civil. Muitos vêm de outra religião, a maioria, né, vem de outra religião. Muitos vêm porque quer crismar alguém, porque foi convidado para ser padrinho de alguém. Fala, pode, mas tem que fazer isso. Até que seria bom se vocês quisessem casar. Às vezes nem querem, eles acham que tá bom assim, que não quer gastar com casamento, porque eles têm aquela visão de festa, de cerimônia, não sei o quê. E é só um ano, né, que é de adulto. Então, é tudo muito rápido. Só que, por um lado, é bom, porque a linguagem é direta. Eu sou uma adulta falando com outro adulto, né? Então, a gente pode conversar mais de igual para igual, né? Sobre temas, às vezes, mais complicados. A gente precisa tanto zelo, assim, para falar coisas que vai escandalizar, porque a gente sabe que eles estão... Isso, que eles estão preparados para ouvir. Então, mas é um desafio mesmo, né? Porque ser na linguagem que seja acessível, que seja boa para eles entenderem, mas sem deixar de mostrar a verdade, né? Que a igreja ensina pra gente. Mas ainda bem que o Espírito Santo age, né? Coloca ele, né? Sem ele nada. Camila White, ela fez várias perguntas, tá? Empolgada, inspirada. É porque ela quer ser catequista. E ela deu muito azar esse ano, porque ela ia começar comigo, na minha turma. E aí a pandemia não teve catequese, então ela tá aí. Eu vou fazer 2 perguntas que ela fez e a gente vai encerrar com a terceira porque é legal. Tá. Por que apesar das dificuldades todas, porque a gente sabe que dificuldade às vezes do apoio dos pais, que muitos não apoiam, da distância com as famílias, daquela questão que você falou das catequistas que não tem apoio em casa, né? Tem muitas dificuldades. Por que apesar de todas elas, vocês persistem, né, na catequese? Vocês até falaram um pouco no começo sobre o amor a Deus, a igreja, né? E se vocês fossem convidar alguém para ser catequista, uma pessoa, que argumento vocês usariam para convencer aquela pessoa? Nossa, Camila, lasqueira. Essas 2, depois a gente faz a terceira para encerrar. Então, eu convido todos os anos, convido alguém. Convido porque sempre eu fico sozinha na minha catequese. Começa um para. Eu vou com você para aprender, para saber, pois para. Então, eu tenho convidado assim, eu fui na minha sobrinha um dia, estava numa confusão lá com o filho e tal, aí eu chamei, convidei, e eu falo para ela assim, é muito bom, isso vai te ajudar em casa, isso vai te motivar você querer ir na igreja, você querer ir na missa. Então, eu sempre falo assim, convido as pessoas assim, sempre falando de Deus para eles e pondo Deus na frente, isso vai te melhorar, isso vai te dar força, você vai começar e não vai querer parar. Aí mesmo assim, que eu falando ainda paro, eu falo, meu Deus, eu falei, não era para parar. Mas a minha motivação assim, é de falar de Deus. Eu falo muito dessas coisas para eles. Quando eu vou lá convidar alguém para... Eu falo, para mim foi muito bom. Eu tinha... Nossa, quantos problemas que estavam na minha vida, e sendo catequista, sendo convidada para ser catequista, foi a coisa melhor que aconteceu na minha vida. Tanto é que eu falo assim,
Eu posso parar com tudo, mas de catequista eu não paro. Então, eu vejo que Deus me dá força para isso, porque é muito bom falar de Deus para as pessoas, falar de Deus para as crianças, principalmente. Então, eu convido sempre a pessoa assim, motivando ela que Deus vai dar força, que vai ser bom na vida deles. Estou sempre convidando desse jeito, quando eu vou fazer meu convite. Falando das dificuldades aí que a gente enfrenta, eu queria dizer para Camila o seguinte, e para todos que forem ouvir. No caso do 6º curso, vou falar pelo meu curso, e eu acho que a maioria vai se identificar aqui. A maior dificuldade que a gente encontra hoje é o apoio da família. Infelizmente, tem que ser dito, né? A família, ela tem aquele compromisso de ir lá fazer a inscrição. E acha que todo o resto é por conta da igreja, não só da catequista, da igreja, da minha, da catequista, do padre, enfim, né? Então, não tem aquele comprometimento. No começo, é tudo maravilha, os primeiros cursos, né? Depois é um distanciamento, né? Com o zelo, com a leitura que vai para casa, com tudo que a gente pede. E principalmente, que a maior tristeza do catequista são as missas. Quanto mais eles vão crescendo, mais a família deixa de insistir com a missa. E não tem como, a gente já usou de todos os argumentos que vocês podem imaginar para convencer a família que a missa é mais importante do que a catequese. Mas não assim. Da catequese comigo fala que se eles fossem na missa, frequente, 100% nem sabe de catequese. Isso, e é isso aí mesmo. Mas não adianta. Eu vejo pelos crismandos, ao 6º curso, eles vão confirmar eles mesmos a fé, né? Não precisa de um padrinho, tem um padrinho, mas não vou dizer que é figurativo, mas não é tão necessário quanto o batismo. Ele é testemunha, isso, obrigada. Ele é testemunha só, porque quem vai pedir, quem vai falar que tem a fé é o próprio catequizando. Ele não vai na missa. É o ano que está sendo mais difícil. No meu curso, não sei a realidade dos outros, mas a gente vê a reunião de coordenadora, todas reclamando a mesma coisa. Então, isso, infelizmente, é uma das dificuldades que a gente mais enfrenta. Qual que é a outra pergunta mesmo? Se você fosse convidar alguém? Então. Se eu fosse convidar alguém, sabe, vou responder para Camila. Sabe, Camila, não existe uma palavra certa, por mais que a gente tente, né, Zilda? E acho que a Sônia concorda, para convidar alguém para ser catequista. Isso é uma coisa que é Deus que vai te chamar. Ele pode usar o meu instrumento. Eu não preciso nem de muitas palavras. Se Deus já tocou o coração daquela pessoa, não precisa de muitas palavras. É claro que quanto mais palavras, como a Zilda chama do jeitinho dela, eu do meu, a Sônia do dela, é ótimo, né? Para te mostrar como a catequese é gostoso, como a catequese é bom, como você aprende na catequese, mas não precisa de muitas palavras. Se Jesus te convidar, e isso eu acho que é em todos, a gente viu em todos os testemunhos que teve por aí, que não é o padre Lali que convidou na missa, mas ele foi só o instrumento. Quem me convenceu, quem me tocou e quem despertou a vocação em mim foi o próprio Jesus. Então, Camila, não sou eu não, eu já te convidei, você já falou seu sim, mas não foi para mim não, foi para Jesus. Bom, para mim é um pouco diferente, né? Então, as dificuldades que eu encontro na realidade, onde eu realizo o trabalho pastoral, né? Ali, eu esqueci de falar, não tem só católicos na PAI. Na PAI tem evangélicos. E ali muitos moram com avô, com avó, então onde eles vão, eles levam. E eles participam da catequese também ou é separado? Só fazem os sacramentos. Aquele que não quer, mas nunca. A única objeção que teve, porque no ano que a gente ensinou o terço, alguns saíam, não ficavam, a gente rezava o terço no refeitório, a catequese, a evangelização a gente passa de sala em sala. Mas para rezar o terço, então a gente reunia todos no refeitório. Aí tinha alguns que não participavam da reza do terço. Então eles ficavam com uma professora numa sala. Então ali, esse acredito que seja algum obstáculo que a gente enfrente. Mas também teve um caso, ano retrasado, de um jovem, já é adulto, já tem mais de 20 anos, que ele era católico, foi morar com a avó, foi ser evangélico, e ele chegou em nós e falou assim, que dia que o padre pode vir aqui? Eu falei, por que você quer falar com o padre? Eu quero me confessar porque eu quero voltar a ser católico, eu quero comungar e quero ser coroinha.
Então, como aconteceu a pandemia agora, aí eu conversei com o padre Everaldo, eu falei, então quem vai passar para o curso, entre aspas, de coroinha é você. Então, o obstáculo que eu acho, entre aspas, é esse. Ali não temos só católicos, então a gente fala de Deus. Então, algumas orações, né, a reza do terço, que aí os evangélicos não aderem, não participam, mas no contrário, fazem prece, rezam, escutam tudo que a gente fala. Ali é maravilhoso, gente. Vocês têm que ir lá um dia para ver tudo isso que eu estou falando. Deve ser mesmo, né? Testemunho, né? Maravilhoso. Deve ser incrível. E mais uma pergunta dela é como que é o vínculo de vocês com os catequizandos? Você até falou já, como meus filhos, né? Amo, considero, a gente realmente se apega, né? E aí eu complemento a pergunta para vocês mandem uma mensagem, que vocês estão distantes, né? Dos catequizandos, das famílias. Você falou como que seria importante a família dar o apoio, a família ser próxima da catequista, né? Então aproveitem esse momento, mandem esses vídeos depois para os catequistas de vocês, catequizandos de vocês, né? Aproveitem esse momento para responder o convite sobre o vínculo, como que diferença que faz na vida de vocês esse vínculo com os catequizandos, e mandem também já uma mensagem para eles. Como que é a pergunta? Qual que é a importância do vínculo que se cria com os catequizandos na vida de vocês? É o que eu já falei, né, primeiro, que eu amo eles como se fossem meus filhos. A família deles parece que são minha família também, na oração, tudo que eu ponho eles na minha oração, porque eu sei que eu vejo o amorzinho deles comigo, e eu também, ainda mais que eu falei que é primeiro curso, eles estão já pegando, assim, tia dali, tia daqui, que tem costume de falar tia. Então eu mando uma mensagem de amor, de esperança, de dignidade, como que eu falo assim? É para eles esperar que nós vamos se encontrar de novo, e eu me encontrar com mais amor ainda do que eu sinto agora por eles. Eu vou ver porque eu fui fazer visita agora para todas as famílias, deu tempo de eu ir fazer visita para todos eles. E vi que toda a família era conhecida, minha também. Então, eu já comecei a falar ali a catequese para eles. Então, eu sinto que eles também, o coraçãozinho deles estão batendo, estão esperando que eu volte, mas volte a se encontrar, porque eu tenho muito ainda que falar para eles de Deus. Tem muita coisa para falar com eles de Deus. Eu espero que o Espírito Santo me dê força para continuar falando isso tudo que eu espero falar para eles, para cada um, meus catequizandos. Então, o vínculo, assim, é muito forte. É como de filhos mesmo. Eu não tenho filhos, então meus filhos são os catequizandos. Desde sempre, desde o primeiro curso, há 18 anos atrás, que eu falo para as mães que é filho delas, mas aquela 1 hora por semana são meus. Elas, né? Eles são meus e acabou. Então, há 18 anos atrás, eu já tenho jovens que foram meus catequizandos, e todos aqui, que são casados. Então, eu já fui em casamento de catequizandos. Aquele catequizando que eu não vi há um tempão, e um dia está saindo da missa. Ô, Rosângela, você nem conhece, já perdeu a fisionomia? Eu sou fulano. Nossa, que alegria, né? Então, e tenho vínculo, eu tenho amizade com muitos das catequeses passadas, e dessa turma, eu falei muito da proximidade da família, mas eu não tenho, na minha turma não tenho esse problema, porque a minha turma a gente é bem amigável, todo mundo. Então eu tenho muito contato com as mães, os catequizandos são bem, assim, pintinhos debaixo das asinhas da galinha. Olha, brincadeira, são meus pintinhos aqui, então é gostoso demais, sabe? E a mensagem que eu deixo é essa mensagem assim, de saudade, esperança, que logo a gente possa se encontrar, dizer que eu amo muito eles, que eu rezo para eles rezarem por mim também, por todas as catequistas, para que a nossa chama não se apague, que Deus possa estar sempre forte, né, no nosso chamado, sempre nos impulsionando, e que em breve a gente está junto, que eu sinto muito por esse ano ter acontecido tudo isso, mas que a gente vai se ver logo, e para terminar o que a gente começou e depois continuar como amigos aí pela vida. Engraçado que você perguntou, no final da crise no ano passado, uma madrinha
me procurou, estava tirando as fotos, meu madrinha me procurou, olha, você não lembra de mim, mas eu não moro mais aqui. Você foi minha catequista, então, pensa, mulher já, né? Então, são essas coisas também que nos alegram, né? E agora, acho que eu tenho um privilégio sobre vocês, catequistas, né? Porque eu estou há mais de 13 anos com as mesmas pessoas, com os mesmos catequistas. O vínculo é muito Então, maior. o meu vínculo com eles, gente, é muita família. E você quer cuidar, e eles contam os problemas, como eu falei pra vocês, eles têm uma intimidade com a gente tão grande, que eles contam os problemas e pedem conselhos, então, são como filhos, não adianta, então, é mais vínculo ainda. E eu digo pra eles que isso vai passar. E logo estaremos todos juntos, eles são muito amorosos. Então, eles beijam, eles abraçam, né? Até babam na gente, tanto que beija, mas vai passar e nós estaremos logo estaremos juntos, celebrando as missas, porque nós também temos as missas, eles não vão, alguns que podem vão à missa, né, nos domingos, mas muitas vezes no ano o padre também vai lá celebrar com eles, então eles amam cantar, amam os padres, então logo estaremos todos juntos novamente. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, estaremos, com certeza. Claro. Aí pensando que eu falei que eles eram que eu sinto como se fossem meus filhos, o dia que a Jaqueline foi falar lá a testemunha dela, eu fiquei, gente, eu fui catequista dela e senti ela como minha filha, assim, na hora que ela estava falando. Ai, que bom. Sua alegria. É minha filha também. Já tenho os filhos dela, aí ela com eu senti assim, minha filha e meus netos, minha família ali, quando o João Marcos e a Jaqueline estavam falando. Por quê? Porque eu fui catequista dela também 6 anos, então vi aquele vídeo de amor. Sim. Quando a pergunta que vocês responderam que você falaria se você fosse convidar, né? Eu acho que nem precisa falar, ela já falou isso. Porque o testemunho, ele arrasta muito mais do que as palavras, né? Então, a alegria que vocês têm nesse sentido de ser catequista, eu amo, eu sou catequista, eu amo, eu me preparo, eu rezo. E é isso, às vezes nem Isso já é um convite. Isso já é um convite, porque as pessoas que vêm falam, não, ela gosta mesmo, ela é feliz, então também vou nessa, também vou aceitar esse convite, né? A Zilda foi minha catequista, da primeira comunhão, né, Zilda? Minha primeira catequista, eu tive 2 catequistas, que foi a Crisma. isso, né? Tive 2 catequistas, que foi você e a Fátima. E aí foram, né, um exemplo que é importante mesmo, que a gente viu, até hoje tem link com a Zilda, com a Fátima, uma coisa que a gente nunca esquece, que a gente aprende lá e nunca esquece, né? Então, e que a gente falava dos leigos no começo, desse tempo que a gente passou tudo, o padre internado, os 2 ficaram internados um tempo, a gente ficou sentado, digamos assim, né? E a gente falava, gente, e aí, como que... E aí depois eu pensei, que eu comentei isso com a Aline, como que a nossa palavra aconteceu mesmo assim, né? Os padres são essenciais, a gente não vive sem eles, mas a nossa palavra continua acontecendo, com os leigos aqui, né? Com os leigos rezando, com os leigos tocando as propostas. Vamos fazer uma 24 horas de oração? Vamos, né? Vamos fazer a novela de tal? Vamos! E aí a gente mostrou que o Theo, o Cademar falava, eu vou gravar um vídeo, uma coisa para os leigos, porque o que seria da igreja sem os leigos? Né? Os padres são importantes, os consagrados, todas as vocações que a gente já celebrou. Sim, claro, são essenciais. Sem eles também não tem igreja, mas sem os leigos também não, que somos a maioria, né? E tem até eu vou colocar nesse vídeo. Nós somos igreja. Isso, eu vou colocar nesse vídeo até uma ilustração que mostra uma igreja feita de pessoas, uma pessoa segurando assim, é a igreja, porque é isso mesmo que a igreja é. E nesse tempo a gente viu isso. Que a igreja não é o templo, né? Não é a costureira, essas carroças, somos nós. Porque nesse tempo a gente não está podendo. Porque a gente esquece foi a nossa casa. Uma igreja em cada casa, cada família. Né? E como que a gente comentou isso no começo, como que foi importante a gente ter esse entendimento de que, olha, eu posso ir, mas aqui eu tenho que ir, não continuar. Se eu não rezar, se eu não confiar em Deus, não vai, né? Não acontece. Então, foi bem assim. É um tempo difícil que, se Deus quiser, vai passar e tomara que seja logo, mas também é um tempo de aprendizado, de coisas boas, né? Então, eu agradeço a disponibilidade de vocês, né, por responderem as perguntas, participarem dessa entrevista. É uma vocação muito, muito importante, que às vezes a gente fala, vamos falar da vocação do padre, como que você descobriu, como que foi chamado, como que foi aquilo. Esquece tantas E outras, não sei o né? que. E a vocação, às vezes, do matrimônio, que sem uma família não tem padre, não tem consagrado, não tem nada, né? Então, como que é importante falar dessa vocação também, né?
dessa vocação, que é a gente que faz aqui a igreja. Que é os catequistas. O padre não consegue ter da catequese. Ele não consegue uma turma que dirá todas que tem. Então precisa dos catequistas, dos leigos, liturgia. O padre não consegue fazer, não consegue cantar, ele não consegue ir para a sala da saúde. Precisa dos leigos, né? Então é uma vocação essencial na igreja. Puxando a sardinha para catequese, os padres, não vou citar nome, os padres costumam dizer que a catequese é a menina dos olhos da igreja. Sim. Porque é a percussora de todos os outros. E eu até falei isso com meu pai esses dias, porque eu falava assim sobre os jogadores de futebol. Que jogador de futebol, sei lá, ganha trilhões, não faz nada, joga um jogo lá e é adorado, idolatrado, que eu acho que tinha que ser assim com os professores, né? Porque sem professor a gente não é nada, não é advogado, não é nada, tem que ter o professor. E aí depois eu pensei, falei, ser catequista também. Sem catequista, né? Porque a base né? da igreja de você conseguir, por exemplo, hoje eu sou da liturgia, eu sou do quê? Porque eu Mas fui você passou pela catequizada. catequese. Eu recebi a comunhão, porque eu fiz o crisma e continuei, né? Então realmente a catequese é a base, né? É essencial também, né? Então, muito obrigada por vocês estarem dando a oportunidade, porque o Padre Mário até falava que o bispo pediu para eles. Incentivem as pastorais, animem, porque eles vão desanimar, tá todo mundo afastado, todo mundo separado. Tem algumas pastorais que ainda estão indo, tipo, na missa, porque tem que cantar, porque tem que ler a leitura, porque a Pascom, mas tem outras que estão paradas, sem se encontrar, sem se reunir, sem fazer nada. E o bispo tem esse medo das pessoas desanimarem. Então, assim, que esses vídeos todos sirvam para isso, para que as pessoas não desanimem, continuem tendo fé que vai passar e a gente vai voltar, né? A igreja vai continuar. Eu posso fazer um agradecimento rapidinho? Claro. Aos padres, né, que sempre nos apoiam em tudo, né? É difícil a gente receber um não do padre quando a gente quer fazer um evento na catequese. E vamos agradecer a nossa coordenadora geral, né? A Neuza, que também... Postamos o vídeo dela hoje. Nós vimos já, que nos prepara super bem, né? Que sempre nos apoia também, que em tudo, sabe? A Neuza é uma costa quente mesmo na catequese. Ela carrega mesmo a catequese, carrega a gente, põe pra frente, não deixa desanimar. Então, Neuza, nosso muito obrigado por todo o incentivo e por tudo que você faz pela catequese, pela gente. É isso aí, gente. Aí na próxima semana, essa é a última semana, né, do mês vocacional, termina na segunda-feira. Dia 31, que é o dia, o último dia do mês. E vai ter um vídeo muito legal para encerrar, que é o Padre Everaldo respondendo as perguntas de vocês. Então, né, cansaram, não queria ficar sem responder, não. Então, logo a gente vai postar para vocês fazerem as perguntas, né, para ele, provavelmente na quarta ou quinta-feira, porque na terça agora vai ao ar esse vídeo aqui, aí na quarta ou quinta a gente vai postar para vocês fazerem as perguntas para ele. E aí ele vai responder lá da casa dele, porque ele ainda está em repouso, ainda está se cuidando, ainda está em recuperação, né? Mas ele vai gravar o vídeo, vai responder e a gente vai postar na segunda-feira para encerrar com chave de ouro esse mês vocacional. E no dia 30, que é no domingo, é aniversário de ordenação do Padre Mário, ele faz 22 anos de sacerdócio. Então assistam a missa das 9 horas da manhã, que vai ter... Não vou nem contar porque é surpresa para ele, se ele ver esse vídeo não vai ficar sabendo. Né? Então assistam, porque vai ser surpresa, legal, emocionante, que ele vai gostar e que ele merece, né? Porque para nós está sendo também tão importante, né, o Padre Mário. Então, assim, esse mês vocacional muito abençoado, muito especial para nós, né? E aí tem essa semana também, ao longo dessa semana, já teve da Neuza, como a gente falou, nessa segunda-feira que a gente postou, vai ter outros leigos de outras pastorais que também vão fazer os seus vídeos, a gente vai postar. Continuem acompanhando, compartilhando, né, divulgando, porque hoje em dia o meio que a gente tem de evangelizar é esse. Compartilhar, mandar online, usar as redes aí que a gente tem, né? Então, vamos continuar em comunhão, mesmo que cada um na sua casa, mas em comunhão, juntos e próximos, mesmo que à distância, né? Beijinho, minhas catequistas. Esqueci delas, nós vamos chegar. Um beijinho pra todas. Aide, Nelide e Vânia. Nossa, podem Também falar. mando um beijo para minhas também, minhas colegas de catequese. Beijo para Eu mando beijo pro geral. A coordenadora Nadir, que ontem foi aniversário dela. E então tá bom, gente. Obrigada pela atenção, obrigada por tudo e Tchau.